Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática, dia, mês e ano. Operações de matemática. Claro, curiosidade, entretenimento, reforço, rever, reaprender, mas curiosidade, vamos. Era que você tem aqui para dia. Dia que tem um losango e a área deste losango é o nosso dia. Aí o losango é um quadrilátero, não é isso? Que tem as diagonais que se interceptam num ponto médio, ou seja, esta medida e esta são iguais, esta medida e esta são iguais. Diagonal maior, diagonal menor. Todo losango é um paralelogramo. Por quê? Porque além das diagonais se cruzarem num ponto médio, interceptarem num ponto médio, os ângulos opostos são ângulos congruentes. Uhum. E a área disso aqui vai ser o nosso dia. A diagonal maior, que é tudo isso, é o valor de 10, uma potência, né, de base 10, elevado ao log de 5, também na base 10. E aí cabe aquela propriedade, né, onde a base da potência e a base do logaritmo, que está lá no expoente, são iguais, portanto, o resultado desse logaritmo de 10 elevado ao log de 5 na base 10 é 5. Ln é o logaritmando, né, natural. É o logaritmo natural. Então, o L de n é o log de alguém na base e. No caso, o log de 4 na base e. E aqui cabe a mesma propriedade de cima. Tá? E elevado a Ln de 4 é o mesmo que E elevado a log de 4 na base e. Que, portanto, isso aqui também é 4. Ok, Eren, entendi. Então, a área disso aqui, né? A área disso aqui vai ser, né? Vamos lembrar que, né? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Assim calcula a área do losango. Perfeito, era? Perfeito. Perfeito. A diagonal maior é 5. Ok. A diagonal menor é 4. Certo? Tudo isso sobre 2. E, portanto, aqui eu tenho que a área do losango vai ser o seguinte. Bom, aqui divide por 2, aqui vai ficar 2, certo? A área não quero simplificar, eu deixo depois, tudo bem. E aí 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10. Portanto, o dia aqui que está sendo tratado é o dia 10. Perfeito? Então, para relembrar, nós relembramos aqui neste caso como calcular a área do losango, que aqui no caso representa o dia, tá certo? E além disso, ainda nós trouxemos aqui, né, para lembrar das propriedades aqui algumas de logaritmo. Perfeito? Perfeito, era perfeito. Vamos aqui, era para o nosso mês. O mês aqui eu tenho uma circunferência de raio, né? Circunferência, o raio, segmento do centro, a corda da circunferência. E a área da circunferência dividido por π vai ser o nosso mês. E raio valendo raiz quadrada de 11. Vamos lá, como se calcula a área da circunferência? A área da circunferência, beleza, né? É π vezes o raio ao quadrado. Só isso. Só isso, né? Então vamos lá. Aí a gente vai ter o π vezes o raio, que é a raiz quadrada de 11, só que raio ao quadrado, portanto ao quadrado. E aí eu vou ter como área, né, da circunferência, aqui simplifica, tá? Simplifica, e isso vai dar 11π, ok? 11π. Esta é a área da circunferência. Claro que tem uma unidade de medida como tem ali, mas no caso aqui é só para ano, mês e dia, tá? Tá ok. Só que o nosso caso aqui, o mês é a área dividido por π, porque não tem π lá no mês, né? Então aqui vai ficar da seguinte maneira: 11π sobre π, porque ali
né? Exatamente, está pedindo para a gente dividir a área por π, que é para eu tirar aquela coisa lá, né? Do π, que não faz sentido aqui para o mês. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 11. Então, nós estamos aqui tratando do mês 11. Perfeito? Que é o mês de novembro. Legal? Ah, legal, eu gostei, gostei. Aí eu lembrei de como calcular aí alguma coisa. Perfeito. Beleza. Ah, fala, é verdade, é legal, né? Não? Ixi. E aqui era o que você tem para nós como ano? O ano aqui, a gente tem duas circunferências. Aqui uma menorzinha de raio valendo R minúsculo e outra maior de R maiúsculo. Aqui a gente quer saber esta área aqui, ó. Esta área que a gente quer saber. Essa área aqui é chamada área do setor circular. Ou melhor, a área da coroa circular, tá certo? Ou seja, uma circunferência dentro da outra. Claro que são diferentes raios, portanto, há uma diferença entre a área de um e a área do outro. Então, a gente vai querer essa área aqui. E como se calcula a área da coroa circular? É o seguinte, olha, para calcular a área, bom, você calcula a área da maior e a área da menor e faz a diferença. Mas, na verdade, você faz a seguinte, ó, vou colocar aqui. Essa área da coroa circular, faz de uma vez, ó. Você tem o quê? Como não é, a área não é πr ao quadrado, tá aqui, ó, πr ao quadrado, certo? Para cada circunferência. Então, eu vou colocar o π aqui fora e aqui a gente só basta fazer isso aqui, ó. R ao quadrado maiúsculo menos o rzinho ao quadrado minúsculo, porque os dois raios ao quadrado é multiplicado, né, pelo π. A gente faz a diferença, claro, a diferença das áreas, ok? Então, aqui a gente faz o seguinte, olha, nós temos aqui o raio maior e o raio menor. Então, a área dessa coroa circular vai ser π vezes, aí aqui eu vou colocar o raio maior, que é o 2022, menos, né, aqui é o quadrado, tá? Menos o raio menor, que é o 1011. Perfeito? O 1011 ao quadrado, que é a mesma ideia de calcular a área do quadrado, quer dizer, a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Certo? É a mesma ideia. E aí você tem π vezes, aqui vai sobrar alguma coisa, tá? Então aqui você tem esse cara com esse daqui, este cara simplifica com esse daqui, e você vai ter ali dentro a diferença de 2022 menos o 1011. Ah, era que você fez tudo isso para dar isso? Sim, era para trabalhar, para rever conceitos, né, dados. Aí você faz essa diferença aqui, vai dar 1011, que é a metade. Não é metade? Vai dar 1011 π. Ok? Ou seja, isto daqui é a área desta parte aqui, que é chamada coroa, né? A coroa circular. Tá certo? Agora, o ano vai ser a área dividido por π, multiplicado por e elevado a L2, que a gente já sabe que e elevado a L2 é 2, não é verdade? Ó, isso daqui cabe a mesma conclusão aqui, ou definição para log desta maneira, tá? Então, isso aqui vale 2. Então, isso daqui a gente vai fazer o seguinte. O ano, né? Ela faz todos os passos, vai. Quer dizer, pelo menos a maioria dos passos você faz aí para nós. Então, o ano aqui vai ser elevado a ln de 2, ou ln2, vezes A, que é a área do setor, né, da coroa circular, dividido por π. O que, que a gente já sabe? Nós sabemos que elevado a ln2 é 2, vezes a área, que é 1011, que a gente acabou de calcular a área da coroa circular, isso aqui dividido por π, porque eu quero que dê 2022. Perfeito? E olha o que acontece aqui. Simplifica, simplifica, multiplica por 2
e dá o 2022. Veja, saímos lá de 2022, né, 1011 e chegamos ao 2022. Então a ideia aqui era simplesmente de lembrar como calcular a área da coroa circular. Então o ano, né, o ano aqui, vou até colocar ano aqui, é de 2022. Perfeito? Perfeito. Olha, não dá para rever, a gente reviu aí bastante, né? Alguns elementos interessantes, né? E tudo isso aqui vai ser dia 10 do mês 11 de 2022, que é a nossa data. Perfeito? Legal, não é verdade? Relembramos algumas coisas aí interessantes. Então, aquele abraço, foco nos estudos. Não esqueça, se inscreva no meu canal, te ajudo, você me ajuda. Abraço.